Que adianta a gente pensar em inovação, mas solução para quem? Solução para o produtor. Então, como é que se conecta? Para mim é muito simples e é algo que eu volto a dizer. Olha só como a inovação ela passa por algo basilar. Ouvir, a gente precisa ouvir, conhecer o produtor. Então, por mais que estejamos falando de inovação e a gente pode pensar em tecnologias como o drone, né, como o robô da Soliptec, que é sensacional, que é aquela coisa, mas ele só passa, esse robô só é possível no campo quando a gente para e toma aquele cafezinho com o produtor rural. Alô, alô, turma! Está começando mais um AgriTech Podcast, o espaço onde a tecnologia e a inovação transformam o agro dentro e fora da porteira. Começamos mais um programa aqui no AgriTech que fala de tecnologia, inovação e tudo que permeia esse ecossistema do agronegócio. E falando de inovação, acho que não tem ninguém melhor do que Steiner para falar um pouquinho sobre esse tema. Steiner, você poderia, por gentileza, se apresentar, falar quem é você, para começar esse bate-papo tão legal? Bom, eu me chamo Steiner Mesquita, sou engenheiro agrônomo, eu sou consultor, né, de inovação agropecuária no Ministério da Agricultura, e aí eu sou responsável pela pasta de inovação aqui no estado de Mato Grosso. Além disso, também sou especialista em meio ambiente, sustentabilidade, mestrando em biologia vegetal pela UFMT, também sou professor universitário. Então, basicamente, né, eu sou apaixonado pelo agro, tenho esse desafio de entender a inovação aqui no estado. Isso é um pouquinho sobre mim. Vamos começar com um tema que eu acho que vai desmistificar o que vai ser esse episódio, tá? O que é inovação? Porque eu escutei várias facetas do que é inovação, mas o que é de fato inovação? A gente vai começar do zero esse episódio aqui. Lucas, eu acho que essa é a pergunta que vale 1 milhão, né? Porque, como você disse, várias pessoas têm ideia do que seria inovação. Mas eu acho que tem uma coisa em comum, é que inovação vem de novo, algo novo, né? Só que eu gosto muito de dizer o seguinte, não é necessariamente uma ideia ou algo, uma solução, né? Levando para o lado mais prático, mas não é algo que é necessariamente algo que nasceu agora. Então não é novo, pode não ser novo nesse sentido. Por exemplo, eu vejo que a inovação ela pode se basear muito em soluções ancestrais, que deslocadas no tempo, colocadas essas soluções que são tão antigas, eu prefiro dizer ancestrais, né? Colocadas no hoje, ela pode resolver um problema atual. Então eu vejo que inovação é de fato algo novo, mas pode ser um retorno de um paradigma também. Então, eu gostaria assim, de contribuir com essa ideia de inovação como algo que também pode ser resgatado do passado, que é algo, eu acho que é algo bem interessante para o agro, sabe? Pensar a inovação linkando com algo já vivido, né? Com uma experiência já vivida, né? Algo ancestral. Acho isso bem interessante. Sim. É algo mais reflexível, assim. Quando nós citamos tecnologia e inovação, todo mundo pensa que vai vir um drone ou alguma coisa disruptiva, né? Uma eureka, tipo, descobrir algo que ninguém sabe, uma cultivar que ninguém conhece ainda. E de fato não é isso, né? É você mesclar ali o que já vem sendo feito e bem feito, aprimorar isso. E um tema que eu nunca tinha parado pra pensar, resgatar a ancestralidade. Porque às vezes tem alguma coisa que a gente quer resolver e já tá pronto, é só pegar e enquadrar, né? Exatamente, eu acho muito isso, porque a gente sempre espera do futuro, né? A gente sempre espera da inovação algo que está no futuro, né? Mas espera aí, será que a solução que é inovadora, eu acho que resgatar algo, né? Algo já vivido, uma experiência muito importante, isso também é inovador, na verdade. Exato. Eu acho isso. Cara, e é incrível, né, esse tema que estamos discorrendo aqui, ser um tópico, uma pauta e ter uma cadeira no mapa. Cara, isso é muito legal. E como que é a atuação aí no mapa nesse viés de inovação? O Ministério, ele sempre teve, né? É algo recente, mas não tanto. Sempre se pensou em inovação, mas era muito centralizado em Brasília. Então lá existe uma secretaria para tratar de inovação. E aí o que aconteceu? Justamente como a inovação no agro é um assunto muito pungente, né? Então, logicamente, o Ministério, com essa sensibilidade, desenvolveu um projeto chamado Mapa Conecta, né? Que é uma plataforma, inclusive até
até um spoiler, assim. O Ministério está desenvolvendo uma plataforma que vai ser uma vitrine de negócios e também um grande hub de dados agropecuários. E aí, a partir disso, o Ministério pensou, a grande ideia é juntar, né, startups com investidores, com fundos de investimento, né, e deixar isso muito claro e muito interativo para todos verem, né? Essa plataforma fica acoplada no site do Ministério e tudo mais. Só que daí surgiu uma grande questão. Como é a situação da inovação no nosso Brasil, né? O Ministério não sabia disso, né? Então, a partir daí, o Ministério teve essa sensibilidade de colocar um consultor em cada estado para poder fazer esse estudo e esse acompanhamento, esse levantamento e uma ativação dos ecossistemas estaduais de inovação na agropecuária. Então, a partir daí, nós fomos, né, colocados, tenho os meus colegas nos outros estados, são em torno de 21 consultores, se não me engano. Então, parte daí. Só para você ter uma ideia, Lucas, o Ministério, né, o governo federal, ele tem assinado um pacto, né, é um protocolo de intenção com o Estado, com os estados, né, as unidades da federação, um protocolo de intenção para a inovação agropecuária. Então, olha que importante. Quando a gente fala de um protocolo de intenções, a gente coloca o Ministério como um grande agente realizador da inovação, né? Então, ele, né, o governo federal, se alinha com o governo estadual, assina esse protocolo, e a partir desse protocolo, nós, consultores, fazemos o acompanhamento das ações que envolvem esse protocolo, né? Então, assim, tudo bem, governo federal com governo estadual tem uma intenção, vamos fazer acontecer? Então, é isso que o consultor faz, esse é o meu trabalho, né? De ser um grande articulador aqui no estado. Então eu tento me posicionar de uma forma estratégica no ecossistema, né, para a gente se unir, porque isso é uma outra coisa que é característica da inovação, é a colaboração. Ninguém faz nada sozinho, não tem como inovar só aqui na minha cabeça. A gente precisa de muitas cabeças pensando, uma equipe muito disposta, né? Então eu basicamente que tento unir todos esses atores, e aí agora nós temos, a partir desse protocolo de intenções, nós temos um comitê, chama Comitê Gestor Regional de Inovação Agropecuária. É um comitê junto com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico daqui de Mato Grosso, então é MAPA, mais a SEDEC, que fez esse protocolo. A partir daí a gente tem esse comitê, onde são representados nesse comitê, né? Tem pessoal da UFMT, tem da Unemate, tem também o AgriHub, tá com a gente, um parceiro assim incrível. Quem é de Mato Grosso conhece, né, o trabalho do AgriHub. Nós temos o Senai junto com a gente também, a FAMATO, né, alguns sindicatos. Então a gente tem os principais atores que estão envolvidos na inovação e que querem fazer inovação. Então esse comitê, ele vem se reunindo, a gente está começando a construir um plano de ação para o nosso estado, para a gente, de fato, aplicar ações em temas que a gente acha que é necessário, que a gente discute, né, e a gente estuda sobre o ecossistema de inovação. Então, o que Mato Grosso precisa para a inovação? Então, é esse plano de ação que a gente está elaborando. Então, é mais ou menos assim o trabalho do mapa, Lucas. Isso é muito incrível, Esther, né, que você comentou um ponto que é extremamente relevante. Ninguém inova sozinho, e essa inovação, sim, ela tem que chegar numa cadeia, numa ponta. Então, de nada vale eu ter algo muito incrível na minha cabeça e ela não ter reverberação para fora. Então, como que vocês olham isso, né? Poxa, como que eu posso conectar o que eu tô aqui projetando dentro desse ecossistema, mas lá na ponta, pro produtor rural ou pra cadeia de suprimentos? Como que vocês realizam essa ponte? A primeira coisa é quem é o nosso principal objetivo, é o produtor rural, né? Tudo isso, esse comitê, esse protocolo de intenção, todos esses esforços dos governos, né, é pensado para o produtor, porque, de fato, que adianta a gente pensar em inovação, mas solução para quem? Né? Solução para o produtor. Então, como é que se conecta? Para mim é muito simples, e é algo que eu volto a dizer, olha só como a inovação, ela passa por algo basilar. Ouvir, a gente precisa ouvir, conhecer o produtor. Então, por mais que estejamos falando de inovação, e a gente pode pensar em tecnologias como o drone, né, como o robô da Solinfo,
tech que é sensacional, que é aquela coisa, mas ele só passa, esse robô só é possível no campo quando a gente para e toma aquele cafezinho com o produtor rural, para saber, e aí, o que o senhor está precisando? O que o senhor acha? O senhor acha que é possível colocar essa solução que a gente está propondo? Não é possível, mas o que o senhor quer da gente? E é esse estreitamento de laços, Lucas. Então, olha só a inovação passando por algo tão ancestral que é o quê? O senso de comunidade, né? O senso de que estamos todos aqui por todos, né? Exatamente. Eu coloco até um exemplo pessoal, né? Hoje eu moro no Sudeste, aqui em São Carlos, em São Paulo, e tive a grata surpresa de conhecer, né, o Mato Grosso, por Cuiabá, e algumas expectativas que eu alinhava para a atuação que eu estava realizando, no Sudeste cabia muito bem, mas para o Mato Grosso eu teria que pivotar e reestruturar. E é muito importante você entender isso também, porque o Brasil ele tem Brasis no meio, né? E o mapa, né, ele representa de um modo geral, né? Mas a sua atuação aí no Mato Grosso, ela se cruza também, né, com outros estados, porque tem uma solução que é muito legal com o Mato Grosso e seria altamente escalável em Minas. Então tem essa conexão, você comentou que tem consultores, né, espalhados pelo Brasil? Tem sim, Lucas. Os consultores, eles fazem parte de uma rede, nós somos uma grande rede. Nós temos reuniões quinzenais de alinhamento, só para você ter ideia, com todos os consultores do Brasil. A cada 15 dias, nós estamos sempre nos comunicando, né, lógico, online, né, mas olha aí a inovação também trazendo algo importante, né? Então a gente sempre se reúne e a gente se alinha. Olha, aqui no estado de Mato Grosso está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Aí eu ouço uma outra coisa do outro estado, eu falo, opa, posso usar isso aqui. Isso é muito claro entre a gente, Lucas. No entanto, que assim, olha, eu sou apaixonado pelo meu estado, Mato Grosso, e digo que a nossa inovação, o nosso ecossistema, toda essa cadeia de inovação, ela é muito bem vista no Brasil todo. No entanto, que eu fui convidado como consultor para eu poder dar uma orientação numa dessas reuniões, né? Eu fui quem deu a palavra, porque eu coloquei o estado de Mato Grosso como exemplo, algo muito bem desenvolvido. O nosso ecossistema é muito bem desenvolvido. E os outros estados queriam ouvir de mim e queria saber, caramba, Steiner, como é que você conseguiu reativar esse comitê? Porque foi isso que eu fiz aqui no estado, Lucas. Esse comitê, ele já existia, porque esse protocolo de intenções, ele foi assinado lá em 2022. Mas assim, por conta de inúmeras coisas, né, o comitê, para quem conhece um pouquinho da gestão pública, sabe que os gestores, eles participam de inúmeros comitês, de inúmeros conselhos, né? Então, as pessoas aqui estavam sentindo um pouquinho de falta de entender o propósito de um comitê de inovação. Então, caramba, mas será que não é algo repetitivo? Aí, então, tive esse trabalho de reunir as pessoas novamente, e como eu gosto de brincar com os meus chefes, assim, eu boto chapa quente no pessoal, sabe? Então, não, vamos fazer, não é bem assim, vamos animar, meio que aquele animador de plateia, assim, não, a gente precisa de pessoas discutindo exclusivamente inovação, né? Porque é importante, é extremamente importante. E aí nós conseguimos nos reunir novamente e está sendo tão produtivo, Lucas, que em setembro a gente quer lançar essa feira chamada aqui, ó, AgroInova MT. Eu até coloquei aqui no... Incrível. É uma feira de inovação, né, que parte do comitê de inovação, foi pensada pelo comitê, e aí eu dirijo o grupo de trabalhos só da feira, né. Então a gente está desenhando uma feira de inovação para os produtores, mas a nossa ideia a gente pensa no produtor, a gente pensa nas empresas que desenvolvem as soluções, que o nosso papel é conectar, né, essas pontas, é conectar o problema com a solução. A gente vai colocar a academia mostrando tudo que tem se pesquisado, o que é tão pungente na ciência, né? Os estudantes, a gente quer pessoas jovens lá, né, para observar o que é que está acontecendo. E não somente isso, a gente quer comunicar o quanto o agronegócio ele se utiliza da inovação para usar a sustentabilidade, para colocar sustentabilidade na nossa produção. Então, olha só, como o Mato Grosso tem se despontado, né? Então eu fui convidado para mostrar esse exemplo, né, de Mato Grosso. Então, assim, Mato Grosso está de parabéns. Então nós somos o primeiro comitê que a gente está desenvolvendo já uma feira de inovação. Olha que legal, nos outros estados isso ainda não está acontecendo, porque é o nosso grande desejo que Mato Grosso seja um modelo, né? Ele já é um modelo, mas que essa feira seja um modelo e esteja presente nos outros estados também. Incrível isso. Eu conheci o Mato Grosso ano passado, mas
mas eu tenho uma visão, Steiner, que todo mundo que atua com o agro de alguma maneira, em algum momento tem que dar um pulinho no Mato Grosso e ver o que está sendo feito lá. Não tô puxando sardinha porque você está aqui, eu sou um apaixonado pelo Mato Grosso, mas é incrível, assim, cara. Eu falo que é um país à parte. As soluções são de grande escala, mas não é só aquela coisa extensiva. Vou chegar lá, vou ver um monte de plantação. Cara, você vai ver tecnologia de ponta, você vai ver inovação, você vai ver um ecossistema que se conecta. Esse ponto que você trouxe é o que eu vi na prática. A academia está bem envolvida, então você tem ali atuantes do mercado da visão acadêmica, o mercado está bem envolvido, o governo está bem envolvido, então é todo mundo trabalhando para que o ecossistema agronegócio se impulsione. E o reflexo é o evento que você vem trazendo aí, né, que conecta todas essas pontas, né? Me fala um pouco desse evento. Ele é aberto? Quem pode participar? É só quem está no Mato Grosso? Até para nossa audiência aqui, para nossos ouvintes, quem tiver interessado em fazer parte, né? Bom, esse evento, importante dizer que ele vai acontecer no dia 5 de setembro. Nós ainda estamos desenvolvendo, desenhando, está tudo muito bem encaminhado, mas agora nós estamos numa outra etapa que é do chamamento público dos expositores. Logicamente, a gente já tem uns núcleos de ativação para quem mandar, né? A gente está desenvolvendo a nossa programação, mas o que eu posso dizer, assim, fiquem atentos, nós vamos divulgar ao máximo, já temos parceiros incríveis para essa divulgação, mas a grande ideia, Lucas, é essa mesmo. Quem vem de fora, ótimo, nós queremos essa projeção. No entanto, que nós pensamos essa data de 5 de setembro, porque logo já vem, vai dar numa sexta-feira, aí tem o fim de semana, junto com o feriado também, sabe? Que é justamente para tentar mobilizar quem não é de Cuiabá, né? Porque, como você disse, as pessoas olham para Mato Grosso. E, assim, as pessoas vêm aqui visitar. Tenho certeza que as pessoas vão se interessar em visitar a nossa feira. E, assim, a gente pensa num formato, de fato, inovador, sabe? A gente não pensa... Porque, assim, nós temos vários eventos sensacionais, né, do agro. Agora, em Mato Grosso, está rodando vários eventos, né? Tem uma agenda bem extensa, né? Isso, então... Mas, assim, a gente quer algo diferente, sabe? Eu digo que, assim, nós estamos sendo, assim, bem inovadores, né? Tentar, de fato, refletir a inovação no formato desse evento, sabe? Com painéis, com algo bastante interativo, né? E a grande ideia é integrar todos esses atores, né? Eu quero que o produtor, ele conheça o cientista que está por trás daquela solução, né? Eu quero que os jovens, as pessoas que ainda estão no ensino médio, por exemplo, que eles olhem o curso da agronomia ou uma zootecnia, um curso técnico, sabe? Para impulsionar a carreira. Poxa, olha como o agronegócio é um leque imenso. E ainda digo, Lucas, que o agronegócio cabe todo mundo dentro dele. Todos os tipos de perfis de profissionais. O agro, ele é um leque, né, muito grande. Eu acho ele muito diversificado. É muito possível isso. E a gente precisa mostrar isso para as pessoas, né, para os jovens, para os adolescentes que estão encerrando o ensino médio, começando a pensar a carreira, né. Muitas pessoas não pensam, talvez, cursar uma faculdade ou não pensam em trilhar uma carreira no agro. E caramba, nós estamos em Cuiabá, capital do agronegócio. Como assim você não vai pensar no agro, né, na sua carreira? Então, a gente quer também conectar, né, o futuro com o presente, que é quem já está fazendo isso, né? E também com o passado, com os nossos grandes casos de sucesso. Essa é a intenção dessa feira, Lucas. Muito incrível. E tem até uma questão que eu fiquei pensando aqui, né? Hoje nós temos já uma estrutura de carreiras, de oportunidades dentro do agronegócio que já existem, né? Mas com o advento de tecnologia, de inovação, de tudo que está acontecendo, eu particularmente, assim, não consigo estimar quantas novas profissões ou atribuições vão surgir ao longo dos anos. Então, inteligência artificial não é mais uma novidade na tecnologia. Já é uma coisa que existe, né? Mas imagina que pode vir aí, né? Por favor. Sim, exatamente. A inteligência artificial, ela veio e está entrando no agro, assim, com uma força muito forte. Acho que é uma tendência, né, para o futuro. E isso que você falou de quantas novas profissões, né, quantas novas ocupações toda essa inovação vai trazer? Muitas, né? A gente articula muito, Lucas, por exemplo, quando eu falo que o comitê ele se articula com a UFMT, né, a Universidade Federal de Rondonópolis e o UNEMAT, por exemplo, aí você pensa, são os alunos da agronomia, né? Mas não, a gente está falando com cientistas da computação, né? Quem é analista de dados, pessoas que analisam dados, estatísticos, é uma equipe multidisciplinar,
sabe? E não só isso também, já assim, enveredando assim, para esse caminho de tendências no agro, né? A sustentabilidade é algo que não é tão recente, não é de agora, né? Mas tem se falado muito de sustentabilidade, ela veio para ficar, com toda certeza. Mas também uma coisa que eu acho bem inovadora, Lucas, soluções de impacto social, sabe? Empresas que pensam muito em impacto social e o quanto grandes empresas do agro têm investido em impacto social, né? O famoso ESG, eu acho que esse S do social dentro do agro é algo bem inovador, sabe? Então, olha só, já falei do cientista de dados, que vai estar envolvido diretamente na tecnologia, mas também vai existir o cientista social, os psicólogos que estão nessa área de impacto social que uma empresa do agro atua, né? No entanto que hoje em dia a gente nem fala mais cadeia de produção, né? A gente fala cadeia de valor do agro. Quando a gente fala cadeia de valor, a gente fala sim também do impacto, né, do agronegócio no seu entorno. Então, olha só a mudança de todos os paradigmas e olha como a gente já começa a se conectar nesse senso de comunidade, né, que é algo ancestral, né? Então, olha só como a inovação, ela se comunica também com o passado. Eu acho isso muito doido, sabe? Acho muito legal. É muito forte isso, Steiner. Até num outro momento em que estávamos conversando, eu me impressionei com um ponto de vista que você tem, que é, poxa, legal, a inovação ela tem que chegar no produtor. Mas será que tem asfalto? Será que tem saneamento básico? Então tem outras coisas que elas precisam existir para a inovação ser uma prioridade. Então você chega numa propriedade rural e fala, olha, eu tenho um drone. Ele fala, incrível, mas eu não tenho um endereço fixo. Eu tenho uma latitude e longitude. Mas só, peraí. Não passo para trás e vamos entender todo o ecossistema, e isso passa pelo cunho social. Isso é muito, muito, muito importante. Muito, muito importante. Lucas, exatamente. É o grande desafio da inovação, né? Eu gosto de observar o seguinte, a inovação ela surge, né? Mas a tecnologia, até ela chegar de fato na ponta, para quem precisa dessa tecnologia, né? Ela passa, eu acho que assim, a tecnologia ela começa bem nichada, e aí depois vai se expandindo, se popularizando. E aí, beleza, isso que você tocou no assunto, né? Beleza, eu tenho um drone, mas e cadê a energia elétrica de qualidade nessa propriedade, né? Eu tenho uma máquina, eu preciso de uma coisa que nem é tão inovadora no sentido de algo novo, né? Mas, por exemplo, um computador, Lucas, uma planilha no Excel, né? Tá, mas e como que eu faço se a minha energia, né, toda hora cai, ou então quando tem uma chuva muito forte, né, muitos raios, o transformador estoura. Olha o tempo que vai até a fornecedora de energia ir lá tentar consertar. Como que eu acesso, como que eu vou escoar minha produção se eu não tenho uma estrada, né, que de fato viabilize isso, né? Como que eu falo de sustentabilidade se eu faço uma fossa séptica no meu sítio, na minha fazenda, se eu queimo, se eu incinero o meu lixo, né, meu lixo doméstico. Então, essas questões basilares são, eu entendo que eu acredito que esse seja um dos grandes gargalos da inovação, né? Então, assim, de fato, pensar em inovação é pensar no futuro, mas também olhar o meu presente. O quanto eu estou preparado para essa nova tecnologia. E aí, Lucas, não adianta eu ficar pensando soluções para inovar no campo se eu ainda não desenvolvi essa comunidade no campo. Então, assim, tudo bem, eu tenho todas essas soluções, mas quem vai aplicar essa solução? Será que ela acha o campo interessante, né? Então esse é um trabalho que é a gente precisa unir esforços, né, para criar um campo, né, para criar essa estrutura rural interessante. Né, para a gente atrair, a gente precisa conectar o campo na cidade, não somente enxergando a cidade como nosso grande consumidor, porque de fato, né, o grande consumidor do agronegócio é a cidade, mas também pensar, cadê as soluções da cidade no campo? Soluções básicas, né? Lazer, infraestrutura, uma moradia interessante, né? Então, sim, discutir inovação também é pensar em diversos assuntos. Inovação é muito interdisciplinar. Eu acho que inovação é muito isso. E Steiner, hoje o mapa, eu sei que tem uma ação, né, outra, mas eu não tenho tanto conhecimento, tanta profundidade. As conexões entre países, né? Então hoje isso existe, é uma realidade. E
Se existe, como funciona? Sim, esse é um setor, né, o que o mapa mais atua com outros países é na abertura de novos mercados. Isso entra num jogo geopolítico muito grande, né, exige uma articulação muito forte, né? Não é a minha área, onde eu estou inserido dentro do Ministério, mas o Ministério ele tem muito esforço, né? São muitas ações para se abrir novos mercados e também se relacionar bem com esses mercados. Desde dessa linha de vamos conquistar, né, novos países, novas relações, até mesmo se proteger, né, tentar proteger o agronegócio de demandas muito exigentes, né, do nosso agro. Existem vários assuntos, né, sobre pressão, sobre sustentabilidade, né. Então, o Ministério, ele se posiciona dessa forma, né, ao mesmo tempo tentando alavancar o que podemos dizer assim de fronteira internacional agrícola, né, mas também essa proteção dos nossos produtores, né. Então, esse é um papel que é do Ministério e ele tem, de fato, desenvolvido isso. É muito interessante porque eu vejo tantas soluções que para nós aqui geram impacto de larga escala. Então, uma tecnologia que ela consegue melhorar a precisão de aplicação, ou entre outras, né? Que a gente pode até, ao invés só de fazer essa importação e exportação de alimentos e de commodities, a gente pode fazer importação e exportação de tecnologia mesmo, né? Então, uma coisa que é muito bem empregada e validada aqui no Brasil, pode ser muito bem empregada em outros países também. Mas, sim, esse intercâmbio existe sim, Lucas. Pergunta que não tem a ver com tecnologia e inovação, tem um pouco mais a ver com o Steiner, mas eu gostaria de fazê-la nesse momento. Se você tivesse a oportunidade agora, Steiner, trocar ideia, falou que são 2 dedos de prosa, com quem você trocaria? Pode ser vivo? Pode não estar mais aqui? Com quem que você bateria um papo na sua atual situação, tá? Hoje. Bom, eu bateria um papo com o Ernest Gutsch, que ele está vivo, né, para nossa felicidade, assim, que eu acho que é uma pessoa muito inovadora. Ele traz soluções para uma agricultura muito diferente, né, mas é uma agricultura que funciona, agricultura sintrópica. Eu quase tive uma oportunidade de bater um papo com ele, foi uma coisa muito, muito curiosa, Lucas. Eu comecei a cursar agronomia lá em 2018 por conta dele, porque ele me inspirava, né, as ideias dele, né, eu tinha, nossa, que sensacional, acho que isso é o futuro. E aí, por acaso, uma vez eu estava, foi bem na pandemia, eu estava vindo de Campinas para cá, para Cuiabá, e ele estava no voo. Aí eu vi ele no avião, assim, e ele é um senhor bem idoso, né? E ele estava lá nas primeiras poltronas, né, da prioridade. E eu olhei, assim, aquele senhor estava de máscara, assim, mas eu reconheci ele, né? Então, assim, eu não falei com ele, porque eu fiquei, cara, ele é um senhor, nós estamos na pandemia, né? Aí eu fiquei meio assim, e ele é suíço, o meu inglês na época era meio, né? Eu tentava arranhar uma coisa. Ele falava português, mas um português bem difícil também. Eu falei, não, acho que eu vou admirar ele aqui de longe, né? Talvez não seja esse o momento. Mas, assim, eu certamente bateria um papo com ele, porque eu acho que ele tem muito a agregar, sabe? Com soluções muito inovadoras que buscam tradições, né? Esse resgate de tradições eu acho que é muito inovador, mas também ele pensa coisas novas, soluções bem interessantes. Enfim, é um cara que vale a pena bater um papo. Incrível. A gente tá, infelizmente, caminhando pro final. Eu queria ter mais alguns minutos aqui, porque o bate-papo tá muito, muito, muito legal. E eu queria que você deixasse uma contribuição, e isso não tem nada a ver com tecnologia e inovação ou propriamente com agronomia, mas qual fonte de conteúdo você gosta de consumir e que indicação você deixaria para os nossos ouvintes? Eu gosto de consumir muitos livros, eu gosto muito de ler. Acho que assim, cada pessoa aprende de uma forma e ler e ouvir são coisas que eu consigo aprender bem legal. A leitura, eu tenho uma veia acadêmica muito forte, né? Então eu consigo acompanhar, assim, alguns pesquisadores e ler o que eles estão publicando. Eu acho isso bem interessante. Também os podcasts, eu acho que não tem como deixar de falar do Agro Resenha, né? Eu acho que é algo assim, caramba, as pessoas precisam ouvir o Agro Resenha. Então, podcast, olha, colocar um podcast no agro é algo inovador, é algo bem interessante. Então, com certeza é um conteúdo fantástico, né? Então, assim, eu aprendo lendo e ouvindo. E uma coisa também, Lucas, é muito importante ler não somente coisas do nosso profissional, né? Exatamente. Caramba, eu adoro ler romances e coisas distópicas, assim, sabe?
eu sempre intercalo, eu leio até 2, às vezes 3 livros ao mesmo tempo, porque eu gosto de intercalar os temas. Sabe? Eu acho legal fazer isso. Eu prefiro. É muito melhor, né? Você dá uma pausa numa coisa, às vezes, igual, eu tô lendo aqui um livro, né? Agropecuária de Mato Grosso, que foi um doutor lá da UFMT que escreveu. Aí beleza, eu tô lendo algo que é muito interessante pra mim, pro meu trabalho, mas eu também tô lendo um livro de uma psicanalista que eu adoro, sabe? E aí tô lendo um romancezinho bem bobo. Então, acho que isso é uma dica bem legal aí pra quem gosta de ler. Cara, eu aprendi isso no ano passado. Eu tinha uma visão que eu tenho que ler 12 livros ao ano e tem que terminar um livro. E uma pessoa muito querida falou: se o livro é ruim, pra que você vai desperdiçar tempo lendo um livro ruim? Ou que não é que ele é ruim, ele não tá conectado com o seu momento, ou com um tema que você gosta, né? E eu me ia forçar, falei, não, eu tenho que terminar de ler esse livro. E aí agora você nunca termina de ler e não dá tempo pra ler outro. Né? Exato. Aí o que eu faço hoje? Exatamente esse conselho que você deu para os nossos ouvintes. Eu utilizo um tema totalmente isolado do que eu faço no dia a dia, pego algo que tem um pouco ali, uma relação, e um que é muito centrado. Aí eu vou trocando leitura. Muito legal, muito bacana. E se tem um livro bacana para nos indicar? Bom, eu indico esse livro do Benedito Dias Pereira, né, que é a Agropecuária de Mato Grosso, Velhas Questões de uma Nova Economia. Então, olha só, o velho falando com o novo, né? Então, quem quer conhecer um pouco, né, da história do agronegócio envolvido com a economia de Mato Grosso, acho que vale muito a pena. Mas, assim, eu também queria indicar um outro livro, Lucas. Por favor. Que, caramba, é um livro que marcou muito, muito a minha vida, que é Admirável Mundo Novo, do Huxley. Quando eu li aquele livro, eu fiquei assim, caramba, como essa pessoa pôde escrever esse livro há tanto tempo atrás, mas parece que é sobre hoje, né? Como assim? Esse cara tem uma máquina do tempo, ele visualizou tudo. E é um clássico, assim, digo, um clássico internacional, né? Que vale muito a pena. É sensacional, a escrita dele também é bem legal. Então deixa aí esses 2 livros de dica. É uma honra, de fato, recebê-lo aqui. É um bate-papo incrível. E aí, saiba que você tem um canal também para comunicar tudo o que você precisa. E conte comigo, tá? Conte comigo com o AgroTech Podcast no que você precisar, perfeito? Beleza, Lucas. Olha, agradeço você pelo convite, agradeço os ouvintes aí que ficou até o final, né, do nosso bate-papo. Fico à disposição também para quem quiser me procurar no LinkedIn, trocar uma ideia, tiver alguma solução, parceria, enfim. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigado, Lucas. Obrigado, Steiner. Muito obrigado você que ficou aqui conosco até o final desse episódio. E fica a dica, eu me conectei com o Steiner pelo LinkedIn, ele é super solícito e se tornou esse episódio incrível aqui. Então, vá atrás dessa conexão que vale muito a pena. Muito obrigado por vocês que estiveram aqui conosco até o final e um grande abraço. O agro cresce com tecnologia e boas conexões. Se esse episódio trouxe novas ideias para você, compartilhe e faça parte dessa evolução. Esse conteúdo foi apresentado por Lucas Ordonha, com produção do Agro Resenha e edição do Sr. A.